Então, queridos, boa noite, nosso segundo dia de estudos, sejam bem-vindos todos. Esse é um grupo mais aberto, assim, né? Porque pode ser que chegue gente que esteja começando agora, assim, o próprio caminho do Buda, com a linguagem do Lama Wallace, então um grupo mais aberto, assim, né? Mas aí a gente escolheu esse livro exatamente por isso, porque é um livro que dá uma introdução muito, muito bacana, assim, no caminho do Buda e na linguagem que o Lama Alan Wallace traz, de práticas, né? Compreensão e prática. Então, a gente vai começar fazendo aquele pit stop primeiro, né? Vamos trazer a nossa atenção para o momento presente, tá? Então, eu peço que vocês encontrem uma posição confortável, mas tranquila, relaxada, para a gente se conectar com, trazer a nossa mente, né? Compor a nossa mente, a nossa energia, o nosso corpo juntos. Começa deixando o teu corpo repousa numa posição confortável, sem muita formalidade, mas de forma que teu corpo, que tua atenção, né, que teu corpo favoreça a tua atenção, que você possa liberar as tensões. Traga a tua consciência, deixa que a tua consciência permeie todo o campo de sensações táteis do corpo. Deixa que a tua consciência encontre a base de contato do corpo com o chão, com a cadeira, onde você está. Perceba todo o teu corpo, todas as sensações táteis. Fique presente no teu corpo. E à medida que o corpo vai relaxando, aquietando, vai deixando que a respiração também siga seu ritmo natural. Aproveitando cada expiração para soltar as tensões, rosto, os ombros, abdômen. Vai expirando, inspirando naturalmente, estabelecendo o corpo num estado de repouso, relaxado, quieto, mas vigilante. Presta atenção por alguns momentos no ritmo da respiração, deixando ela fluir, sem que seja perturbada pelos pensamentos ou emoções. Deixa a tua mente presente, espaçosa, clara e aberta aqui no momento presente. E desse lugar de quietude, relaxamento, clareza, a gente examina então a nossa motivação que nos trouxe até aqui para esse estudo. Que nossas aspirações possam ser elevadas,
buscar conhecer melhor a nós mesmos, melhorar nossas relações, lidar melhor com as dificuldades, causar um impacto mais positivo no mundo, nas pessoas ao nosso redor. E geramos a consciência de que quão raro e precioso é esse momento, nós podemos parar para ouvir o Dharma, ter os professores nos nutrindo com sabedoria e compaixão, que nós possamos nos abrir para receber essas bênçãos, para transformar verdadeiramente nossas mentes e nosso coração, sermos mais felizes, lúcidos, trazer isso para o nosso ambiente, para as pessoas ao nosso redor. Então, acho que é um bom começo, né? A gente começa nesse lugar de calma. Então, o que eu pensei hoje, tendo em vista que nosso primeiro encontro, assim, a gente passou rapidamente assim pelo primeiro capítulo, eu pensei em fazer eu destaquei, assim, peguei algumas coisas importantes do capítulo, destaquei, porque também isso me pegou, porque eu encontrei dois vídeos interessantes, um do Lama Alan Wallace, que a gente vai ver de 4 minutinhos, e um do Mathieu Ricard, também, assim, de 4 minutos, que vão focar nesse tema, fazer para a gente. É um tema super importante, o tema das 8 preocupações mundanas, né, e da busca pela felicidade, assim, realmente, que é o que nos move, né, move todos os seres, buscar a felicidade, né, buscar se afastar do sofrimento. Então, o ponto está em a gente saber que felicidade é essa, né, que a gente está buscando. Então, eu fiz aqui, preparei um material para a gente dar uma olhadinha, só para dar uma revisada nos pontos principais que a Lama trouxe nesse capítulo. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo aí, né? Então, esse capítulo 1, né, que ele chamou de o Dharma, né, e os rituais de felicidade, é a busca para a felicidade, que ele está falando sobre a busca da felicidade, né, que a gente quer que nos move, né? Só que seja uma jornada para a gente encontrar a felicidade genuína. Né? Então, aqui eu extraí aqui só o que ele trouxe de fundamental, assim, algumas coisas que ele trouxe de fundamental para a gente gravar. Né? Então, ele disse, o Lama diz, né, podemos descrever o Dharma como um modo de vida, uma prática que pode ser relevante e útil para todos, tanto para as pessoas religiosas quanto para as pessoas não religiosas, porque nos ensina como satisfazer um desejo que sempre tivemos, ou seja, o desejo fundamental de vivenciar um estado duradouro de felicidade e de ser completamente livre do sofrimento e do descontentamento. Aí ele traz ele ressalta, né, o verso de Shantideva que diz que, embora desejemos abandonar a dor, apressamos-nos na direção do sofrimento. E, embora ansiemos pela felicidade, por ignorância, destruímos a alegria como se fosse nossa inimiga. Ou seja, nos falta sabedoria aí nessa busca. Ou seja, aí o Lama diz, né, nós desejamos a felicidade, mas frequentemente fracassamos na identificação de suas causas. Desejamos ficar livres do sofrimento, da frustração e da tristeza, mas não identificamos corretamente as fontes da infelicidade. Então, assim, embora desejemos livrar-nos do sofrimento, apressamos-nos em sua direção, continuamente destruindo as causas da felicidade que poderíamos ter. Então, aqui é esse ressaltar, né, de que o Dharma vai ser o caminho que vai nos ajudar a ter essa sabedoria para acessar essa condição que todos nós buscamos, né, de encontrar esse bem-estar. Deixa eu passar aqui, que eu não consigo passar.
E aí, ele diz, né? O Lama diz, continua dizendo, né? Apenas o Dharma e uma motivação adequada para a prática do Dharma conduzem efetivamente à realização. Todas as outras atividades estão incluídas no que os budistas vão chamar das 8 preocupações mundanas, que é gostar de ganhar, não gostar de perder, gostar de prazer, não gostar da dor, desde que tem o gostar sempre aí apontando, né? Gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado, gostar de ser famoso, não gostar de ser ignorado. Essas preocupações dominam uma vida sem Dharma e impedem-nos de adotar um modo de vida que leve à cessação do descontentamento. Então, o ponto aqui das 8 preocupações mundanas é uma certa fixação que se estabelece na nossa busca pela felicidade, né? Ela é uma felicidade condicionada, né? A gente vai ver aqui, tem um esqueminha aqui, até eu peguei do aluno do Lama Long Wallace, o Glenn. Aí o Lama, quando comenta isso, ele traz aquela historinha, né, que Trungpa ensinou aquele praticante que buscava praticar o Dharma, mas não, ele estava preso às 8 preocupações mundanas, né? E aí o Trungpa diz para o praticante, né? Abandone é sempre melhor você estar praticando o Dharma, né? E não estar se prendendo a uma prática querendo um determinado resultado, né? Que ele estava meio assim, meio perdido no caminho, querendo ser o praticante perfeito, né? Enfim, aí ele diz, o Trungpa diz, né? Abandone todo o apego a esta vida e deixe que sua mente se torne o Dharma. Foi outra frase que o Lama ressaltou nesse capítulo, né? Esse ensinamento de Trungpa. Aí o Lama explica, né? Ele quis dizer, Trungpa quis dizer, abandone o apego às 8 preocupações mundanas. Ou seja, abandone todo o apego a esta vida seria abandonar o apego às 8 preocupações mundanas. O apego às 8 preocupações mundanas. Não permita que elas governem a maneira como você vive a sua vida. No início, o Dharma parece algo separado, algo adotado, que vem de fora de nós. Mas conforme nos aprofundamos na prática, essa sensação começa a desaparecer, nossas mentes se transformam no próprio Dharma que buscamos cultivar, que seria a segunda parte do ensinamento de Trungpa, né? Deixe que sua mente se torne o Dharma, deixe que a sua prática seja verdadeira, né? Completamente verdadeira, seria seu ponto, seria verdadeira, porque o Dharma é um caminho de transformação, não é uma coisa que a gente vai trazer para a nossa vida e estar separado da nossa vida. Então, o Lama colocou isso. E aí, na busca pela felicidade, né, essa busca da felicidade, eu peguei esse ensinamento do Lama Yeshe, né, naquele livro Quando o Chocolate Acaba, ele diz assim, né, o mundo dos sentidos, por si só, não pode satisfazer a mente humana. Onde quer que você vá, sua mente insatisfeita vai também. A meditação extermina a crença de que a nossa satisfação depende das circunstâncias. Então, essa vai ser o Dharma, a prática do Dharma, o caminho da meditação, né, desse olhar de forma mais profunda, vai nos levar a realizar essa felicidade genuína que a gente busca, que não vai estar dependente de condições, né? Aí é que o Glenn fez essa coisa bem didática, assim, né, desses 2 tipos de felicidade. A gente busca, existe a felicidade temporal e a felicidade genuína, que a gente chama de felicidade genuína. A felicidade temporal, ela é o prazer, está baseada em estímulos, ela é condicionada, por isso ela é transitória, insustentável, não confiável, porque depende de causas e condições muito claras, né? E dependendo de quantidade, do tempo, isso tudo faz com que esse prazer, a gente não encontre esse prazer que a gente busca, né? Na felicidade temporal, né, que seria o prazer. E a genuína está ligada a um bem-estar interior. Ela não é baseada em estímulos, por isso ela é incondicionada. Ou seja, como ela está ligada a uma fonte interior, ela não é condicionada por condições externas, né? Ela está vinculada a uma realização, a uma abertura, né? Nós encontrarmos a fonte do bem-estar interior, de fato. Ela é estável, sustentável, confiável, e é a própria natureza da felicidade. O bem-estar interior é a natureza da felicidade. Não é algo que você tem por estímulos fora, né? E aí uma distinção interessante que é colocada, né? O prazer,
a felicidade temporal é aquilo que nós podemos obter do mundo. Por isso que o Lama chama tanto, né? Felicidade hedônica. Aquilo que a gente obtém do mundo, das coisas, das posses, dos reconhecimentos. Né? E a felicidade genuína, que é esse bem-estar interior, que é incondicionada, é o que nós podemos oferecer para o mundo. Aí o que ele chama de felicidade eudamônica, que vem da eudaimonia, né? Eudaimonia, né? E a outra é hedônica, né? O hedonismo. Então, essas duas diferenças, assim, para a gente se lembrar, que o Lama fala muito, né? Assim, até no texto, nesse videozinho que ele vai tratar também desse tema aqui. Então, a gente faz essa distinção. Felicidade temporal, ligada ao prazer, baseada em estímulos, e a genuína, ligada a um bem-estar interior, que é incondicionado, e aquilo que a gente oferece para o mundo. E aí o Glenn, um dos retiros que ele ofereceu para a gente, ele né, trouxe essa reflexão aqui, que é bem interessante. Quando a gente confunde prazer com felicidade genuína, o que a gente obtém? Ele diz, a gente termina tendo um apego ao prazer, a gente fica dependente, né? Aí isso gera, esse apego ao prazer gera o quê? Preocupação, ansiedade. Por quê? A gente não vai, ou a gente não consegue, né, aquilo que a gente está buscando como fonte do nosso prazer, ou se a gente não consegue o bastante, isso gera também preocupação na gente, uma ansiedade, né? Ou se a gente perde, conseguiu, mas perde. Então a gente fica refém né, dessa preocupação e ansiedade quando a gente confunde, né, prazer com felicidade genuína, porque a gente vai ter esse apego ao prazer. E aí também a gente vai colher frustração quando a gente não consegue obter o que a gente espera, como essa fonte de prazer. Outra coisa também que a gente vai colher é uma excessividade. A gente vai perder a noção um pouco, porque a gente consegue, gosta, a gente quer mais, mais. Então, a gente leva ao excesso. E também a gente vai encontrar insatisfação e desapontamento, quando não corresponder às expectativas. Porque a gente pode obter, mas não é bem aquilo que a gente queria. E aí, ou, né, por exemplo, carro novo, maravilhoso, mas aí a gente corre o risco dele ser arriscado ali no meio da rua. Então, a gente já começa a ter, né, insatisfação daquilo que era a fonte do prazer, que termina já gerando desapontamento e insatisfação. E também uma coisa que acontece quando a gente, né, começa a ter o apego ao prazer é mais desejo. Porque a gente não vai nunca se sentir completamente satisfeito, a gente vai buscar mais. Então, confundir o prazer com felicidade genuína leva esse apego ao prazer e também leva a gente a parar de desfrutar as coisas. A gente vai gerar uma fixação, eu quero algo maior, melhor, diferente. Nunca vai estar bom o suficiente. Então, a gente perde assim, o desfrutar das coisas. E aí, a situação melhor, a ideal, é a gente não confundir prazer com felicidade genuína. Então, aí a busca por felicidade genuína, aí a gente vai buscar, de fato, a felicidade genuína, que vai ser esse bem-estar, como ele falou, né, no quadro anterior. São as virtudes da alma. São coisas que, quanto mais a gente cultiva, mais elas crescem. Elas são ilimitadas. Por isso que a gente vai chamar aqui as 4 qualidades incomensuráveis. Né? Quanto mais a gente cultiva as virtudes, amor, compaixão, alegria, equanimidade, mais elas são infinitas. Né? Então, a gente vai buscar isso. Né? Então, quando a gente não confunde prazer por felicidade, a gente vai buscar essa felicidade verdadeira, de valor que vem dos valores internos. Né? Também a gente não vai ficar escolhendo prazer, não vai confundir prazer com felicidade. A gente tem uma natural renúncia. A gente sabe que não é aquilo que é transitório que vai nos dar a felicidade genuína. Então, tem uma natural renúncia. Surge uma natural renúncia. E também a gente passa o quê? A desfrutar melhor das experiências agradáveis, mais plenamente. Porque a gente não vai estar gerando apego ao prazer. Então, é legal, né? A gente ver a gente refletir um pouco na nossa vida, assim, no que a gente está... Onde está vindo a nossa fonte de felicidade? Onde está a nossa fonte de felicidade? Legal a gente dar uma refletida, né, sobre isso. Então, aí a gente vai ouvir aqui, deixa eu parar, porque o vídeo já está pronto ali na posição, a gente vai ouvir o Lama Alan Wallace falando sobre o que é felicidade. Tudo bem por enquanto? Alguma... Tá bom. Então, qualquer coisa vocês falem, viu, gente? Abrem o microfone e para.
Bom? Sim, Flori, só com relação àquela coisa, aquele trecho que você postou do Lama Yeshe, eu sim. lembrei de uma fala de Sua Santidade Dalai Lama, que ele fala que a gente vai carregar a mente que a gente tem pelas vidas, né? Então, quando você disse do prazer hedônico, do prazer da felicidade genuína, ou Eudamônico? seja, Sim, essa eudaimônico, é essa mente que a gente vai estar carregando, né? sim. É. Pois é. Até que a gente consiga se liberar completamente, né, de todos os nossos enganos. Então, deixa eu compartilhar aqui um som. Esse aqui, Lama Wallace. Então, vamos ouvir o Lama Wallace, tá? Ele está em inglês, mas tem legenda em português. Eu espero que fique numa posição que vocês consigam ler a legenda. Eu vou aumentar aqui a tela, ver se fica bem para vocês. Ah, vai estar boa aqui a legenda. Então, veja se o Roberto, que está com o vídeo, tu vê se está o som, tá, Roberto? To address the question of happiness, what is it? Why not go back to Socrates and Plato and Aristotle? That's part of our culture. These very wise ancient Greeks made a distinction between hedonia, not something vulgar or coarse. I would define it as any kind of pleasure we get that comes in response to some pleasant stimulation. It could be seeing your children grow up happy. It could be having an ice cream cone. It could be enjoying beautiful weather. It could be enjoying a difficult problem in mathematics, enjoying all kinds of things, but you're enjoying it because there's something there that's bringing you enjoyment. And that's a type of happiness. And by and large, money can buy it. Or if you can't get it with money, you can get it with prestige or power. And so that's one type of happiness. And to show that this is not trivial, the kind of happiness you have by having enough to eat, by having clothing, shelter, medical care when you need it, and education. That's all hedonic. And we all know there's nothing trivial about that. But then we can ask, is that all there is to happiness? Now we know by hedonia, it's not just being hedonistic and just going for sensual desires all the time. And the ancient Greeks and many other great wise people of the past, including the Buddha and many others, East and West, have highlighted that there's another whole dimension or no domain of happiness, and the Greeks called it eudaimonia. It's genuine well-being. And this is something that comes from within. It's something we bring to life rather than we get from life, and it operates on different dimensions. If we lead an ethical way of life, and by that I mean something very simple, a life that's oriented around the principles of nonviolence and benevolence. That's basically all of Buddhist ethics, and many people can relate to that. If we just stop right there, that's good. If we really orient our lives around these principles, then there's a sense of well-being. The Buddha called it the joy of having a clear conscience, you know, and it is a joy. It's a sense of ease, a sense of contentment that my presence on the earth here has not been of harm. In fact, I think I've done some good. And even if I never meditate for a moment, that's already good, and there's a satisfaction in that. So there's one dimension. There's the dimension of eudaimonia that comes from cultivating the mind, cultivating the heart, cultivating powers of attention, samadhi, cultivating wisdom, cultivating compassion, and so on. And so then even when you're in solitude, maybe even years of solitude, your mind itself is found to be a wellspring of happiness, of eudaimonia. And then finally, there is a sense of joy, it even can be bliss, by coming experientially to know the nature of reality, who you actually are, what's the nature of awareness, what's the nature of reality. And the great sages of history have said this is the deepest form of happiness, the happiness of knowing reality as it is. And I take that at face value. And the pursuit of that type of eudaimonia, from ethics, from the cultivation of the heart and mind, and from coming to know reality as it is, I would then, as a disciple of the Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama since 1971, he has said this is the very purpose of life, the very meaning of life, and I fully agree with that. E aí, legal? Ele ressaltou, né, duas coisas importantes, que a felicidade hedônica não é, por exemplo, a felicidade hedônica não é simplesmente os prazeres sensuais. Muitas das coisas que a gente precisa para viver de forma tranquila, básica, necessidades básicas da vida, são importantes. Não é trivial a gente ter comida, cuidados médicos, né, uma casa para morar, isso é uma necessidade básica.
tudo bem, a gente vai buscar essa base, é importante, mas o que a gente tem, o que ele questiona é aquilo que a gente coloca em cima só de prazeres sensuais, aí o excesso disso é que vai nos prender e nos desviar da busca da felicidade genuína, né? Mas essa base é importante, a gente cuidar, ter, né, essa base de felicidade hedônica para ter uma condição mínima de vida, né? Isso é importante. E outra coisa que ele colocou também, a gente vai olhar aqui nos próximos slides, é sobre esse cultivo, né? Um cultivo gradual também, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Tá bem, tá. Então vamos seguir. Tem mais coisa aí para a gente ver. Vou voltar aqui para o slide. E aí, então, voltando para o livro, capítulo 1, o Lama Alam, ele faz assim essa finalização aqui, né? Já no final do capítulo, ele diz assim: a prática do Dharma budista é frequentemente chamada de caminho do meio, pois procura evitar os extremos da indulgência sensual e do ascetismo severo. O primeiro, a indulgência, leva à perpétua insatisfação. A gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente busca, né? Os estímulos sensuais. E este último, o ascetismo severo, prejudica a saúde física e mental. Então, nenhum dos extremos aqui no processo. Ele vai lembrar, né? O caminho do meio é um esforço aplicado com sensibilidade, que não é negligente e nem agressivo. Ao final, a partir dessa prática, as ações virtuosas geram cada vez mais satisfação e prazer. E esse é um resultado da transformação espiritual. Ele apontou isso no vídeo, né? Ele falou, a gente vai cultivar um coração bondoso. Então, não causar o mal e trazer benefício é a base da prática, como ele disse, né? Essa ética é a base do caminho. O bom coração vai estar no começo do caminho, no meio do caminho e no fim do caminho, que é o que o Buda manifestou quando ele levantou e se iluminou, que é um bom coração para ajudar os seres, né? Então, ele vai dizer, então, as ações virtuosas geram cada vez mais satisfação. Desse lugar de bondade que vai sair via satisfação genuína, né? Então, gera mais satisfação e prazer, as ações virtuosas. E esse é um resultado da transformação espiritual. Então, à medida que nos desenvolvemos no Dharma, ele falando aqui dos resultados, né, da prática, né? Os sinais da prática, né? À medida que nos desenvolvemos no Dharma, é bem provável que a necessidade de fontes externas de prazer diminua, uma vez que nos sentimos nutridos por uma sensação de bem-estar proveniente das profundezas das nossas mentes, e nosso coração, nesse sentido, nossa mente e coração, né? Essa transição é gradual e não pode ser forçada. O caminho do Dharma, o nobre caminho de 8 passos, que pode ser resumido em 3, a gente vai olhar agora aqui, deve ser alegre, gerar satisfação interior cada vez maior e reduzir a necessidade de estímulos externos prazerosos. Não que a gente não vá ter, né, prazer, alegria faz parte do processo, mas não a gente enganado, né, confundindo o prazer com a felicidade, né? E aí, olhando isso que o Lama falou, né, que é esse cultivo do bem-estar, né, o Buda diz assim, ó, descubra o que realmente constitui o verdadeiro bem-estar e, baseado nesse entendimento, o persiga. Então, o caminho do Buda vai ser esse, perseguir o que é o verdadeiro bem-estar, a verdadeira felicidade, que é a nossa verdadeira natureza. Aí ele vai dizer, nesse sutra aqui, né, no Kandaraka Sutta, o Buda aponta os 3 tipos de bem-estar genuíno que o Lama citou nesse vídeo, se vocês ouviram. Ele diz, tem um bem-estar surgido de uma consciência clara e do contentamento, que é a etapa aqui ligada à ética, colocando os 3 tipos de bem-estar genuínos, em comparação com os 3 treinamentos mais elevados, que seria o resumo o nobre caminho de 8 passos, pode ser resumido em 3, nos 3 treinamentos mais elevados. Ângela, acho que teu microfone está aberto. Maria Ângela. Aí, então, os 3 treinamentos mais elevados, eles são a síntese do nobre caminho óptimo, né? A etapa da ética são os 5 primeiros passos. A motivação correta, não trazer sofrimento com a mente, com o corpo e com a fala, e trazer benefícios. São os 5 primeiros passos do nobre caminho óptimo. A gente vai ver depois, mais à frente, quando o Lama falar, a gente vai olhar bem direitinho isso tudo. E aí, aí vem a concentração, que seria a 6ª etapa, a meditação, a concentração, preparar a mente.
Acho que tem mais alguém com o microfone aberto. E a sabedoria, que é o 7º e 8º passos do nobre caminho. Desenvolver a sabedoria de Prajna e a sabedoria primordial, Rigpa. 7º e 8º passo do nobre caminho. Certo? Então, os três treinamentos elevados, ou seja, as 3 etapas principais do caminho, vão nos levar a... Tá, já eu abro, viu, Matias? Só um instantinho, só concluir aqui. E aí, então, os 3 etapas do treinamento vão nos levar a acessar os 3 tipos de bem-estar genuíno. Então, o bem-estar surgido de uma consciência clara e do contentamento, que a gente vai cultivar isso a partir das práticas de ética, da etapa da ética. Depois, o bem-estar obtido através do samadhi, que a gente vai obter com as práticas de shamatha, de repousar, concentrar. Ele diz que quando a gente atinge shamatha, uma das qualidades não conceitualidade, é bem-aventurança, né? e vacuidade. Né? Bem-aventurança. Então, bem-aventurança vai surgir também do samadhi, que já é um bem-estar mais profundo. E aí ele diz o supremo bem-estar vai ser a completa liberação, que a gente vai obter através do insight, ou seja, do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Também ele disse ali para a gente agora, né? Então, a compreensão direta e profunda da realidade, da nossa própria mente, que as práticas de Vipassana vão nos ajudar a acessar. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho para a gente conversar. Diz, Matias. Flori, esses 3 treinamentos, né? Isso faz, em princípio, também parte das 6 paramitas. Na verdade, as 6 paramitas também, exatamente. 6 paramitas é uma outra forma de organizar o nobre caminho de 8 passos. A gente vai ver depois, mais à frente, quando a gente estiver vendo o caminho, eu vou fazer essa relação dos 8 passos com os três treinamentos e as 6 paramitas. A gente vai ver claramente, mas é exatamente isso. Certo? Generosidade, que é a ética, né? Isso. Generosidade, moralidade, né? Isso, paciência, isso. Energia constante, concentração e sabedoria. Exatamente. É uma outra forma que o Buda trouxe para apresentar o caminho, né? Exatamente. Muito bem. E aí, deixa eu só ver o que temos aqui, né? Eu acho que já vai ser agora o Matthieu Ricard. Deixa eu ver. Isso. Agora a gente vai ver o Matthieu Ricard, que é bem interessante também a fala dele, nesse sentido, assim. Sorry, peraí. Me atrapalhei aqui. Peraí, que a operadora aqui está batendo a cabeça. Share sound. Eu tenho que escolher o Matthieu Ricard primeiro aqui, só um minutinho. Eu tenho que abrir ele aqui. Só um minutinho, que agora eu fiz uma complicação aqui. Stop share. Aqui, ok. Deixa eu voltar agora para o Zoom. Esses Zoom dá uma tilt na nossa cabeça. Agora. Pronto. Então, o Matthieu Ricard também tem legendas, tá? Matias, tu me fala se está ouvindo ok, tá? Obrigada. So then when it comes to happiness, of course, there are quite a few misunderstandings. And if, not only as Buddhists say, but even Greek philosopher like Aristotle said happiness is the goal of goals. Because anything you might do, thinking to become rich or whatever you might imagine, is in the view of achieving some well-being. But well-being is a goal in itself, just to feel well, sense of fulfillment. So now, but look at something very pleasant like, eating good food or listening to beautiful music or taking a hot shower when you have been in the cold. But if you were to take a hot shower for 24 hours, to eat 100 cakes, listen to beautiful music, but non-stop in your ears for day and night, it's a nightmare. So pleasure in itself can make you feel good, but it's not something that is sustainable. It's a recipe for exhaustion, in fact. Now, how is different the happiness as a way of being? It's unlike pleasure, the more you experience it, the more it gets deeper, more stable, more clear, more resilient to good and bad circumstances of life. It's kind of a way of being. So then what it is, it's just
happiness with a big H somewhere. No, 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 no. Happiness is a conjunction of many qualities. And those qualities can be cultivated, each of them like skills. The main one is altruistic love. No, there's no such thing as successful, selfish happiness. I mean, you might success as a selfish person in the world, but not to be genuinely fulfilled and happy. So altruistic love, compassion, inner freedom. If you are the slave of your own thoughts from morning till evening, there's no place for happiness. So inner freedom, inner strength, that you have the resources to deal with the ups and downs of life. So wisdom, that you have the discernment not to run towards suffering again and again, be addicted to the cause of suffering, but to have the discernment to see this is really contribute to my well-being, this doesn't, and then make the distinction. All those together give you a way of being that give you first a kind of serenity, inner peace, and then no matter what happened, you are not indifferent, but you know that like a cat thrown in the air, it always falls in these four legs, you'll be fine. And if you are fine, that means you feel less vulnerable, less insecure. So instead of being focused on yourself, you will open to others, because you don't always fearing about what's going to happen to me. Then you're more likely to say, okay, what others need, how can I contribute to their well-being? So that allows also opening to altruism and compassion more. So when you have a clearer idea of what is happiness, when you have a deep conviction that yes, through altruism, it's possible, it is there within ourselves. So then how to cultivate that? Well, just practice. Anything is to do with practice. I mean, nobody ever mastered any skill without practicing. Nobody is born knowing how to juggle, ride a bicycle, play chess. This doesn't exist. So we need training. We need to repeat that. We need to have enthusiasm for training, and enthusiasm comes from seeing the benefit of it. If you don't see the benefit, why should you make efforts? So think about the benefit of altruism. Think of the benefit of genuine well-being, and then train according to the many ways that are taught in contemplative life, in other more secular things like secular ethics or positive psychology or whatever techniques help you to accomplish this flourishing. Legal, né? Muito claro, né? Assim, poucos minutos, mas muito claro, né? E a ênfase dele de a gente compreender os benefícios, compreender o que é que nos... Por isso que é super importante essa etapa da gente refletir sobre a natureza da felicidade e a natureza do sofrimento. Por isso que o Buda diz, primeira etapa, na verdade, é reconhecer a natureza do sofrimento, porque a gente confunde aquilo que é fonte de sofrimento com felicidade. Então, é muito importante a gente refletir sobre a natureza da felicidade, a natureza do sofrimento, os benefícios da virtude, entender o processo de como é que a gente constrói a confusão, causa e efeito, ações virtuosas levam à felicidade, ações não virtuosas levam ao sofrimento. Isso tudo é um processo de reflexão que a gente precisa olhar de forma profunda, porque a gente está muito no automático, na nossa vida, no nosso entorno, na nossa sociedade. A gente fica recebendo influências de tudo que é lugar para buscar essa... Primeiro que ninguém reflete, é tudo muito uma rapidez muito grande nas coisas, né? Então, a gente vive meio que no automático, no piloto automático. Então, essa etapa de parar e refletir, olhar os ensinamentos sobre o sofrimento, natureza do sofrimento, porque a gente tem o sofrimento do sofrimento, mas tem os níveis mais sutis de sofrimento, a gente vai olhar, o Lama vai falar ainda, vai chegar ainda na primeira verdade, ele nem chegou, porque ele está buscando primeiro fazer a gente refletir sobre coisas mais óbvias, assim, primeiro, para depois ir para as coisas mais sutis, né, para a gente ver de forma profunda, porque a natureza do sofrimento é muito profunda. Assim. Então, a gente sabe que tem aqueles 3 níveis que a gente vai estudar, né? Mas, assim, e é uma outra coisa que o Matheus Ricardo enfatizou, que é a questão do treino, da prática. Nada que você aprende, você não aprendeu sem praticar. Então, a gente vai ter que... E que a felicidade genuína não é algo que você vai encontrar,
é um resultado de causas e condições. Aí, no caso, o próprio caminho, ética, concentração e sabedoria, são causas e condições que a gente vai... O caminho a gente vai buscar causas e condições para poder vivenciar essa condição, para, né, realizar esse potencial. Então, assim, achei também interessante isso que ele colocou, né? De ser uma prática, um cultivo. A própria meditação, o nome é esse, é cultivo. Por isso que a gente tem que ter... Por isso que não é à toa que uma das perfeições é a paciência, né? Entusiasmo e a paciência. Ele também falou, né? A gente precisa ter entusiasmo, porque a gente vai estar lidando com o quê? Com hábito, com automatismo. Aí por isso que tem que usar a razão, a reflexão, para a gente ver benefícios, como o Dalai Lama gosta muito de enfatizar nas orientações dele, né? Reflita sobre os benefícios, né? E os prejuízos desse comportamento da raiva, né? Do apego. Reflita. Porque a gente tem nós temos, enquanto seres humanos, essa inteligência. É para ser usada, né? Mas a gente também é guiado por quê? Por emoções, por energia de hábito. Nós temos que usar as duas coisas, tem que trazer as duas coisas para o equilíbrio aí, né? A gente precisa ter entusiasmo, que é energia, mas precisa ter mente clara, clareza, inteligência para refletir. Então, o treinamento vai ser isso, usando a mente e a nossa energia, modulando isso. Compreensão e a energia de hábito, né? Desativando o automatismo negativo e fazendo jorrar a fonte do entusiasmo, que também é energia, entusiasmo é energia, só que é uma energia que está voltada para um fim. E você compreender o resultado das práticas, dos estudos, é que vai te dar o entusiasmo, vai dar o motor para tu seguir praticando, né? Isso eu achei bem legal, assim, que ele colocou. Deixa eu só ver se ainda tem mais alguma coisa aqui no nosso... Não. Então, a gente vai... Então, feito eu quis trazer de novo a temática do capítulo 1 para a gente dar uma olhada, e quando eu vi esses 2 vídeos, nossa, maravilhoso, vamos ver, que eu acho que vale a pena a gente parar e olhar com calma para as 8 preocupações mundanas, para a gente estar indo, e saber que tem um caminho, que a gente tem que gerar as causas e condições para a gente acessar isso, que a gente tenha muita calma para fazer esse treinamento, né? Para se expor aos ensinamentos. Então, aí a gente vai seguir então, vamos iniciar o capítulo 2, tá bem? Podemos? Então, tá, vamos lá. Capítulo 2. Deixa eu pegar aqui o... Então, o capítulo 2, ele vai tocar em outro ponto bem importante. Então, o ponto do capítulo 1 foi a felicidade e as 8 preocupações mundanas, né? Felicidade genuína versus 8 preocupações mundanas. Agora ele vai tocar num ponto importantíssimo. Ele vai chamar de a mais antiga das ilusões. Então, enquanto nossas mentes... Tá bem para vocês aí? Tudo tranquilo? Dá para ler? Pronto. Então, enquanto nossas mentes forem dominadas pelas 8 preocupações mundanas, permaneceremos em um estado de insatisfação, sempre vulneráveis à dor e ao medo. A gente vai estar trabalhando com expectativas, né? Teve expectativa, vai colher medo. Já tem a sombra junto. Nossa vida é como um pequeno barco à deriva em alto mar. Se a gente está, né, surfando, né, as 8 preocupações mundanas. Cada onda, cada subida e cada descida perturbam o nosso equilíbrio. E qualquer grande onda vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Assim, somos confrontados com a pergunta: como podemos criar uma maior estabilidade emocional através do alívio das aflições mentais? Uma das maneiras é enfrentar e superar o que podemos chamar de a mais antiga ilusão das nossas vidas, a ilusão da imortalidade, da permanência, né? Também outro termo que eles gostam de usar, né? Ilusão da permanência. Aí ele ressaltou aqui, os resultados de ignorar a morte. Todos nós reconhecemos que um dia iremos morrer. Na verdade, algumas pessoas afirmam que os seres humanos são as únicas criaturas capazes de antever sua própria morte. Então, isso
é uma coisa boa, mas a gente não usa muito a nosso favor. Tá? Ao contrário, a gente tenta, tem algumas culturas, sim, que ressaltam isso, mas a nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, a gente, ao contrário, tenta maquiar, esconder, não fala, tabu, né, sobre isso. Então, embora tenhamos essa capacidade, né, de reconhecer a nossa própria mortalidade, a maioria de nós a reprime tanto quanto for possível. Evitamos pensar sobre a possibilidade da nossa própria morte. E quando o assunto vem à tona, temos a tendência de pensar, claro que eu vou morrer, mas não hoje, ou pelo menos não no futuro próximo. A gente não olha de forma profunda sobre esse tema. Mas esse é o primeiro ensinamento que os mestres primeiramente enfatizam. É a prática preliminar fundamental. Assim. Além de a gente reconhecer, claro, o nosso potencial da vida humana preciosa, o primeiro ponto que a gente vai refletir é sobre a impermanência. Que a gente está vendo lá no domingo com a Giane, né? As preliminares. Então, a gente vai ver o próximo preliminar. A gente viu a vida humana preciosa, que é o nosso potencial, né, de inteligência, de consciência, né, e aí o primeiro ponto que a gente tem que ver é a impermanência. Então, ele vai dizer, a gente então não pensa, a gente se engana. Não vai ser hoje e a gente pensa que vai ser no futuro longo, que muitos anos, né? A morte é empurrada para um futuro distante e incerto, longe o bastante para não parecer ameaçadora e não influenciar a maneira como vivemos. Aí esse aqui é onde a gente realmente perde em não pensar. Não influencia a maneira que a gente vive. Porque se a gente pensar sobre a morte, vai mudar o jeito que a gente vive. Dessa forma, ignoramos uma faceta crucial da vida, o fato de que a vida termina. Ao fazermos isso, criamos a ilusão da imortalidade. A gente pode dizer, não, claro que eu sei que vou morrer, mas como você não se determina, não pauta a sua vida com essa compreensão, não pensa sobre ela e as consequências dela, é como se a gente tivesse a ilusão da imortalidade, porque a gente não está enfrentando essa verdade, de fato. Por isso que a gente sofre tanto quando vem a morte. Então, um dos resultados de aderirmos à ilusão da imortalidade é ficarmos emaranhados na teia de preocupações triviais que preenchem a vida diária. A gente vai perder um tempo danado com coisas sem sentido. Por isso que acontece, né? Muita gente que tem uma doença terminal, passa por uma situação muito grave, quase morre, a pessoa muda as prioridades. Né? A primeira coisa que a pessoa faz é mudar as prioridades da vida. Né? Então, dedicamos-nos, quando a gente está, né, com essa ilusão da imortalidade, dedicamos-nos de todo o coração às 8 preocupações mundanas. E como resultado disso, somos continuamente golpeados pelas aflições mentais, né, gostar e não gostar, querer ganhar e não querer perder, e pelo comportamento não virtuoso que delas decorre. Que a gente vai estar trabalhando com um autocentramento, né, quando a gente opera com as preocupações mundanas. Sou eu, o meu, que eu quero, que eu gosto, né, a gente vai estar gerando confusão ao nosso redor. O que a gente vai colher é aflições mentais e não virtude, confusão, problemas. Então, levar uma vida assim pode, em algum momento, produzir insatisfação. Ele brincando aqui, né? Levar uma vida assim, focada nas 8 preocupações mundanas, tendo as aflições mentais e comportamento não virtuoso, ele diz, em algum momento pode produzir insatisfação, especialmente quando as coisas não estão indo bem. E isso pode gerar a aspiração de encontrar uma prática espiritual. Aquela momentinho que a gente levanta a cabecinha, buscando, ops, tem alguma coisa errada aqui. Mas os nossos esforços, em geral, são fracos e intermitentes. E muitas vezes são apenas uma outra forma de preocupação mundana, ou seja, uma busca de alívio temporário. Eu vou buscar agora uma meditação, eu vou agora, encontro no caminho mais uma preocupação mundana de obter algum resultado transitório, né, que vai nos atender a alguma expectativa nossa. Então, quando às vezes a gente mesmo, né, colhendo os infortúnios dessa inteligência, a gente busca um caminho espiritual, mas como é uma busca fraca e intermitente, a gente gera mais uma outra preocupação mundana, uma busca de alívio temporário da insatisfação. Procuramos mais uma solução rápida, um remedinho, seja através da meditação, frequentando uma igreja, um templo, ou por meio de práticas devocionais.
A gente vai ali só, na hora apertou, a gente vai. Quando está tudo melhor, funcionando bem, encontrou um novo amor, ganhou na loteria, a gente esquece completamente. Aí, quando aperta, volta lá. Aí, pessoal, a gente que está um tempo assim na sanga, fica vendo, fulano desapareceu, daqui a pouco fulano voltou, já sabe que aconteceu alguma coisa, né? Uma coisa de ruim, né? Aí ele vai dizer, então, procuramos mais uma solução rápida. A ilusão da imortalidade está sempre acompanhada de uma fixação à realidade como se ela fosse imutável. Então, esse é o pressuposto da gente não olhar realmente para a impermanência, para a morte. Então, tem uma fixação à realidade de como se ela fosse imutável. Naturalmente, sentimos que as nossas identidades pessoais são relativamente estáveis, embora a nossa mente e o nosso corpo estejam em um constante estado de fluxo. A gente consegue perceber que tem mudanças. Percebemos que as emoções se alteram, os pensamentos mudam, as opiniões flutuam, e os nossos corpos parecem diferentes a cada momento. Mas, apesar desses sinais todos mostrarem a impermanência, nós acreditamos que o eu, que experiencia essas mudanças, permanece essencialmente o mesmo. É essa a sensação que a gente tem, né? Na realidade é essa. A gente acha que é o mesmo, desde a nossa infância até hoje, por exemplo. Então, aderindo a essa crença deludida em um ego imutável, né, uma identidade, um eu imutável, ignoramos o fato de que a natureza de todos os seres é impermanente. Todos os seres que já nasceram, eles morreram. Tem nenhum que não aconteceu isso, nem o Buda. Então, todos os surgimentos levam à cessação. As mudanças sutis em nosso ambiente também podem passar até despercebidas, porque às vezes é tão... Por exemplo, nós mesmos que vivemos num ambiente que não tem muita mudança de estação, né? A gente parece estar sempre o mesmo. Quem vive um pouco de inverno e verão, profundidade, tem um senso de mudança, assim. Mas a gente, às vezes, a gente percebe as mudanças sutis, né, no nosso ambiente. Por operarmos com essa fantasia de imutabilidade tão profundamente enraizada, somos vulneráveis a qualquer mudança drástica que possa exigir a nossa atenção. Ou seja, como a gente não vê as mudanças paulatinas, pequenas mudanças, que ocorrem o tempo todo, a gente, quando acontece uma coisa, uma mudança drástica, a gente sente a morte de um ente querido, a perda de dinheiro, a descoberta de que estamos gravemente doentes, e assim por diante. É bem provável que essas mudanças nos lancem em uma grande turbulência emocional, pois a nossa ilusão de segurança, cuidadosamente cultivada e baseada em uma estabilidade imaginária, em um certo controle, é subitamente ameaçada. Com essa fantasia de segurança, de controle, tentamos manter a nossa própria morte a uma distância segura, pensando, eu vou morrer, mas não tão cedo, a ponto de afetar a maneira como eu vivo agora. A gente não tem essa sensação de que pode morrer a qualquer instante, né? A gente não tem, a gente pensa que não, faz os nossos planos com a confiança total, assim. Eu tenho uma irmã que sofreu um acidente de carro. 5 minutinhos entre a casa do meu irmão para a casa dela, ela bateu numa carreta, foi assim, um instante de desatenção, a vida dela se transformou completamente. Ela não morreu, mas ela está em cima de uma cama já há 13 anos. Totalmente dependente, assim. Então, ela saiu da casa do meu irmão para encontrar um namorado para ir para uma procissão. Foi no dia de Corpus Christi, inclusive. Então, não estava nos planos dela acontecer isso, como também da Marília Mendonça, né? Estava nos planos dela, era ir para o show, fazer o show. Um pouco assim. Então, com essa fantasia de segurança, tentamos manter a nossa própria morte a uma distância segura, pensando assim, né? Eu vou morrer, mas não tão cedo a ponto de afetar a maneira como eu vivo agora. Mesmo sustentando essa convicção, pode ser que ainda
sintamos um impulso. É interessante esse jeito do Lama colocar. Porque mesmo tendo essas convicções todas, a gente ainda pode sentir o impulso de praticar o Dharma, se soubermos que essa opção existe, essa opção de que a gente pode morrer a qualquer instante. Mas adiamos a prática mais intensa para algum momento indefinido no futuro, quando a gente se aposentar, quando isso, quando aquilo, né? Enfim, quando não estivermos mais tão ocupados. A gente não prioriza. Por exemplo, eu imagino assim, quando eu vejo a história do Buda, né, cada vez mais eu me convenço de que, nossa, quando ele se deu conta da natureza do sofrimento, da natureza da situação em que ele estava e todos os seres ao redor, o filho dele tinha acabado de nascer. Imagine isso, ele era um príncipe. Ele simplesmente vai para a floresta. É uma decisão assim irremediável, inegociável, porque não tinha outra coisa para ele fazer. Imagina se ele tivesse não feito isso, né? Ter ficado lá com o filho, cuidando do filho, mas depois, amanhã eu vou praticar, vou para a floresta, depois, enfim. Né? Mas é mais ou menos assim que a gente fica, né? Esperando um momento mais oportuno. Enquanto ignorarmos a inevitabilidade da nossa morte e a absoluta incerteza do momento em que ela ocorrerá, nós seguiremos livres para ceder a conversas inúteis e para nos preocupar com comida, bebida e outros prazeres. Surge um forte anseio por aquisições materiais e prestígio e tornamos-nos enfurecidos quando nos deparamos com obstáculos. Ou seja, vai surgir apego, aversão, vamos ficar girando na rodinha lá dos 3 animais, criando o nosso mundo, né, com as nossas expectativas, né? Assim, a ignorância, o orgulho, o ciúme e outras aflições causadas por essa negação dominam as nossas mentes implacavelmente. E isso incita comportamentos que nos trazem mais sofrimento no futuro próximo e no distante. Ou seja, a roda do samsara gira e o nosso tempo vai passando. Vai passando. Então, é muito fácil a gente se distrair. Muito fácil a gente ficar nesse... Porque é como os seres estão. Nós estamos imersos dentro desse ambiente. E a nossa própria condição humana já nos deixa presos a várias coisas, várias dependências, né, do corpo, de cuidados, de alimento, de uma série de coisas, né, da estrutura social. Isso já... A gente vai ter que movimentar isso, porque nós somos essa consciência incorporada. Mas se a gente ainda junta isso, essa necessidade básica da nossa existência, com um monte de futilidades, aí pronto. Né? E agora, a nossa sociedade cada vez mais gera mais distrações, a gente está meio que... Né? Desde o tempo dos ensinamentos, a gente vê os mestres, né? Nesse tempo de degenerescência, há 500 anos atrás, 600 anos atrás, já era tempo de degenerescência, imagine agora. Né? A gente continua gerando essas condições. Né? Aí o Lama vai dizer, né? Então, os resultados de cultivar a consciência da morte. A gente vai ler só mais um pouquinho, e aí a gente vai fazer uma meditação, tá bom? Vai concluir a noite com uma meditação sobre impermanência. Então, aí, os resultados de cultivar a consciência da morte. Cultivar a consciência da impermanência e da morte é crucial para descartar as 8 preocupações mundanas e para acessar o Dharma, o caminho de transformação verdadeira. Por essa razão, o Buda afirmou que a realização da impermanência e da morte é a maior entre todas as realizações. Então, o Lama Santana costuma dizer, né, quando a gente, dentro dessa mente iludida do samsara, operando em dualidade, a gente vê impermanência das coisas. Mas quando a gente começa a acessar o caminho de fato, a gente vai ver que a impermanência, na verdade, é a própria realidade se revelando como ela é. Né? Então, por isso que ele diz assim, quando você começa, se você realizar completamente a impermanência, você realizar a mente do Buda. Porque você vê como é que as coisas são, de fato. Com essa consciência, ocorre uma mudança radical na visão que temos sobre a vida e sobre as nossas prioridades. Reconhecendo que inevitavelmente iremos nos separar dos entes queridos e de tudo que possuímos, o apego a eles diminui. E a preocupação com o ganho material, além daquilo que é necessário, óbvio,
reconhecimento e prestígio esvoaça como palha ao vento. A gente simplifica a vida, torna a vida mais significativa, né? Tendo deixado de lado essas preocupações mundanas, estamos definitivamente prontos para praticar o Dharma com sinceridade e entusiasmo. A consciência da morte é vital em todos os estágios da prática espiritual, devido ao seu impacto poderoso sobre a forma como conduzimos as nossas vidas. A gente vai realmente... isso é melhor que a gente tenha essa consciência sem precisar ter uma situação de fato muito difícil para a gente enfrentar. Mas, às vezes, a gente vai precisar, a gente só vai acordar nessas situações, né? Quantas pessoas acordaram depois de um grande trauma, de uma grande iminência da morte, assim, né? Como o Shagdu, né? A gente não precisa cair no rio para aprender a nadar. É melhor que a gente aprenda a nadar antes de cair no rio. Então, é melhor que a gente realmente reflita sobre a natureza da realidade, bastando olhar para ela. A natureza da impermanência está aí presente o tempo todo na nossa vida. Mas a gente desvia a atenção, a gente não quer ver, desvia a atenção. Ele vai dizer, imagine começar um relacionamento próximo com outra pessoa, mantendo a plena consciência de nossa própria morte e da morte da outra pessoa. Isso certamente mudaria a relação. Eu acho que o próprio Dzongzha Khyentse falou da importância disso, né? Se a gente vivesse com essa consciência da morte, nossa, nós estaríamos muito mais presentes, estaríamos muito mais reais, as relações se dariam em outro nível. Então, a verdade é que assim que dois indivíduos se encontram, a separação é inevitável. Pode demorar um pouco, mas vai acontecer em algum momento. A esse respeito, Shantideva diz, deixando tudo para trás, devo partir sozinho, quando a gente morre, né? Mas não sabendo disso, me envolvi em várias ações não virtuosas, por causa de amigos e inimigos. Mas os meus amigos deixarão de existir. Os amigos desaparecerão, e eu também perecerei. E da mesma forma, tudo deixará de existir. Ou seja, sempre estão apontando para isso, assim. Então, para e veja as tuas prioridades. Então, o reconhecimento da impermanência pode evitar uma grande dose de ansiedade e tristeza que surge do apego e da insistência em que as condições agradáveis permaneçam como estão. Por isso que, às vezes, o sofrimento é interessante em si, porque a gente não quer sofrimento. O sofrimento tira a gente da zona de conforto. Rapidinho a gente muda. Mas a felicidade é muito complicada, porque pode nos manter em estagnação por muito tempo. Então, às vezes, é até bom que as coisas não deem muito certo assim. Por isso que a gente, né, a vida humana, o reino humano se diz que é precioso por causa disso. As nossas felicidades são transitórias e o sofrimento também. Dá tempo da gente fazer esse processo assim, né, de ver a felicidade que ela é transitória e ver que o sofrimento também é transitório. Mas aprender com o sofrimento, né? É suficiente para a gente aprender com ele. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas tudo bem. Então ele vai dizer, só voltando, o reconhecimento da impermanência pode evitar uma grande dose de ansiedade e tristeza que surge do apego e da insistência em que as condições agradáveis permaneçam como estão. Essa consciência encoraja a leveza, impedindo que nos agarremos demasiadamente a posses, status e assim por diante. Deixa eu ver aqui onde que eu pensei que a gente vai parar. Pronto, aqui, exatamente. Então, ó, o que a gente viu aqui, né? Só voltando, o reconhecimento da impermanência pode evitar uma grande dose de ansiedade e tristeza. Vai ajudar muito no nosso caminho, que surge do apego e da insistência em que as condições agradáveis permaneçam como estão. Essa consciência encoraja a leveza, a simplicidade, a verdade, né? Impedindo que nos agarremos demasiadamente a posses, status e assim por diante. Aí vai nos ajudar a nos liberar das 8 preocupações mundanas, né? Então, por hoje, a gente fica aqui no estudo do capítulo, e aí, tá bem? Já tem bastante conteúdo para a gente refletir, né? Então, eu vou pegar aqui, até eu acho que a meditação que a Gê vai usar no próximo domingo também, do Shagdu Tulku Rinpoche, aquele livro Comentário sobre o Nondro, né? A meditação sobre a impermanência. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer ela hoje e provavelmente no domingo de novo com a Gê, certo? Então, vamos fazer Oi, querido.
Só uma coisa que eu estava lembrando quando você estava lendo o texto, né? Que Sim. lá no Senhor da Dança, o Shagdu, ele tem uma passagem que ele conta que ele estava fazendo Nondro, né? Sim, E aí, de repente, ele estava em retiro, né? No Nondro, né? Retiro sim. fechado. E aí, de repente, ele ficou sabendo que a mãe dele morreu. Ele disse que antes de saber que a mãe dele morreu, ele estava super distraído, estava viajando, fingindo que estava fazendo e tudo. E aí, de repente, ele soube que a mãe dele morreu, sofreu aquele baque violento. Ele disse, depois daquilo ali, minha prática decolou, Pegou, assim, né? sabe? Às É. vezes, infelizmente, a gente vai precisar de um puxão de orelha, assim, né, da vida, para nos realmente direcionar a nossa... ver a realidade da impermanência. Né? A gente se engana, assim. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo. Agora era bom que a gente preparasse, né? A gente visse, se a gente só colocar na mente que assim, eu vou morrer, como é que eu vou morrer? Como é que eu quero morrer? Como é que eu quero passar por esse momento, né? Então, se eu posso, a gente pode passar com total confiança, com total clareza, com total confiança, ou então com muito medo, com muito pavor, com muita raiva, se sentindo enganado. Né? A gente é que se engana, porque a realidade revela exatamente qual é a natureza da realidade. Né? Mas o convite é esse, olhar para a impermanência das coisas. Isso no nível mais grosseiro, que às vezes é difícil a gente ver, mas é importante a gente ver, e depois a gente vai olhar em ambientes mais sutis e muito sutis, que é o grande ponto assim da prática. A gente vai encontrar a permanência, inclusive nesse senso de eu aí, que a gente traz. Então, tá bom. Então, vamos arrumar uma posiçãozinha confortável e eu vou guiar aqui, vai ser 15, 20 minutos, 15 minutinhos, tá? Para a gente encerrar nossa noite aqui. Eu vou... antes disso, só para a gente se inspirar, eu me lembrei que eu separei aqui um trechinho do livro do Shagdu, só para a gente se inspirar aqui também. Ele diz assim, nesse livro, né, do Nondro, ele fala, tirei um pedacinho. Tudo no Sansara é composto. Assim como se junta, se desagrega. Reflita sobre essas coisas, e a realidade comum se tornará uma série de aparências oníricas, miragens, bolhas. Quer essas aparências tragam alegria ou tristeza, não necessitamos nos apegar a elas. Não são confiáveis, não são permanentes e nem inerentemente verdadeiras. No entanto, não podemos negar nossa experiência de sua manifestação incessante. Então, a experiência surge, mas nós tendemos a vê-las como permanentes. Elas não são, elas são como aparências oníricas, né? Sonho, miragens, bolhas. Ao explorarmos inteiramente a natureza da impermanência, eventualmente chegaremos a uma visão além dos extremos da existência e da não existência, uma visão das aparências como inseparáveis da nossa própria natureza vazia. E é quando eu falei, né, que o Lama Santa diz que a impermanência se revela como a inseparatividade da experiência. Aí aqui é a visão de um Buda. Nós vemos a impermanência como seres sencientes comuns operando em dualidade, mas os Budas vão ver toda a nossa realidade como inseparáveis da sua própria mente, da natureza vazia da própria mente. Isso é a realização do Buda. Então tá, então eu convido vocês a botar essa imagem aqui, enquanto a gente encontra uma posição confortável. Então deixe que a sua atenção, que a gente agora trouxe para nosso campo mental, para nossa reflexão, deixe que todo esse movimento de pensamentos se silencie, traga então a sua consciência para o corpo. Ilumina toda a região das sensações táteis do corpo, onde você está sentado aqui agora. Cada expiração,
Relaxa as tensões do corpo. A cada expiração também solta. Agora toda a nossa atividade de pensamento, nessa meditação analítica que a gente fez, o estudo, também se permita soltar. E apenas experienciar essa quietude agora. Deixa que a respiração vá fluindo no seu ritmo natural. E aí, com a mente calma, e com esse coração aberto para compreender a natureza profunda da realidade, de nós mesmos e do nosso mundo, a gente vai fazer então essa meditação sobre a impermanência. Então, primeiramente, contemple a impermanência, a mudança, a progressão, desde o nascimento até a velhice e a morte. E aí nós podemos ver a nossa própria vida, ou a vida de algum filho nosso, amigos, todas as pessoas. Nascemos, crescemos, nos tornamos adultos e eventualmente morremos. A gente já viu isso de muita gente. Lembra das pessoas que vieram e se foram. Lembra também das posses que você já teve e não tem mais. Tudo que você já teve já vendeu, casa que já mudou, os ambientes que já mudaram. Cenários inconstantes da nossa realidade, do trabalho, do ambiente. A gente vê toda essa representação caleidoscópica dos fenômenos, né, que surgem e cessam infinitamente. Pense no universo em constante movimento. As estações, as cidades. Tudo está em mudança. Os animais, as plantas. Pense nas partículas também subatômicas do seu próprio corpo. As células mudando, se transformando. Essas partículas são tão cinéticas, tão mutáveis, tão dinâmicas, que em qualquer momento a sua existência e paradeiro são somente uma probabilidade. Te lembra da pesquisa na ciência, né, que busca encontrar as partículas úteis? Só encontram probabilidades. Contemple também a morte, as incontáveis mortes que ocorreram no passado. Se a gente for ver a história da humanidade, ou então mais recentemente, né, o Covid, todas as pessoas que morreram no mundo, todas as pessoas que passam fome. Podemos olhar então a incerteza sobre quando e como a morte acontecerá novamente. Imagine modos específicos em que a morte pode vir, como a súbita separação de amigos e familiares.
Contemple isso, até que a aparente coesão da vida seja percebida como uma ilusão transparente. Tudo é um mosaico de causas e condições, circunstâncias, fenômenos que se cruzam, surgem e cessam. Quando se cansar de contemplar, descanse a mente por alguns instantes. A gente pode soltar a contemplação. Aí, do silêncio, inevitavelmente, pensamentos surgem. Quando surgirem, então, novos pensamentos, direcione agora esses pensamentos para a compaixão. Reflita sobre como geralmente vivemos negando a impermanência. No entanto, somos surpreendidos uma e outra vez quando aquilo que acreditávamos ser sólido e duradouro se desintegra e desaparece. Pode lembrar das catástrofes ambientais, tsunamis, vulcões, a morte mesmo, acidentes, todas coisas súbitas podem acontecer. Lembre-se do sofrimento na hora da morte. O sofrimento que as pessoas vivenciam, que nós podemos vivenciar também. O medo, a separação dos entes queridos e das posses. E se for possível para nós, podemos lembrar das tumultuadas experiências no bardo após a morte. A mente do sonho da morte. Pense em como quase todos os seres, esquecidos da impermanência, perdem o seu senso de prioridade. Perdem tanto tempo com inutilidades, com distrações. Reflita dessa forma até que brote a compaixão por todos os seres. E então descanse além dos conceitos. Então, quando novamente a incessante criatividade da mente fazer surgir os pensamentos, agora direcione-os para a oração. Reze. Reze para que você e todos os seres possam atingir uma realização tão profunda da impermanência que nos permita purificar totalmente a tendência de tomar as aparências como reais. Essa ilusão da imortalidade, a ilusão da permanência. E também reze para que todo o apego e a aversão que essa ilusão acarreta também possam ser purificados completamente. Que surja um destemor. Reze para poder passar pelas transições da morte
mantendo o reconhecimento da natureza da mente. Tanto nós como os nossos entes mais queridos, todas as pessoas do mundo. Como seria maravilhoso que nós pudéssemos passar pela morte com total reconhecimento da natureza da mente. E reze também para que a sua realização se torne tão forte que você possa socorrer os demais seres do tumulto do bardo, ou seja, da experiência do pós-morte. Então, descanse a mente. E, finalmente, quando os pensamentos retornarem, eles sempre retornam, né, do nosso silêncio, formule o compromisso de viver e praticar com inabalável reconhecimento da impermanência. Comprometa-se a realizar a verdadeira natureza de todos os fenômenos, positivos ou negativos. E comprometa-se a buscar a essência absoluta de nós mesmos, de todos os fenômenos. E com essa resolução, relaxe em meditação não fabricada. Essa consciência que se abriu, essa mente que se ampliou. Então, aproveitando então as bênçãos dessa reflexão, da energia destemida e compassiva que pode ter surgido em nossos corações, dessa prática, a gente faz essa dedicação de encerramento. Pelo poder dessa prática compassiva, que o sofrimento possa ser transformado em paz. Que o coração de todos os seres esteja aberto e que sua sabedoria irradie de dentro. É isso, querido, por hoje. Queridos, por hoje. Tudo bem? Alguém quer falar? Tudo bem. Carmelina. Muito obrigada, Flori. Obrigada, Flori. Vou agradecer muito. Flori. Muito obrigada, viu? Obrigada, Flori. Vamos Obrigado. agradecer ao Lama por nos trazer essa de forma tão maravilhosa, esses ensinamentos, né, para a gente refletir, que a gente possa usar a semana para a gente refletir, pensar sobre eles. Né? Uhum. A gente trazer isso como nossa tarefa. Assim. A gente puder fazer essa meditação. Eu vou colocar os vídeos esses 2 vídeos também que a gente fez lá no grupo, para a gente ver. Tá? Agradecer também, viu? Eu não estava conseguindo abrir aqui para agradecer. Oi, Ângela. Sim, querida. Tá bom, estamos juntos. Estamos juntos nesse processo. E aí lembrar-se de trazer muita paciência, sabe? E muita amorosidade com a gente.
Porque não é fácil a gente reconhecer essas limitações da nossa própria mente, nosso próprio coração. Começa logo com a gente. E aí a gente também vai olhar para os outros com mais empatia também. Isso é um resultado também da nossa prática, gerar um pouco mais de empatia, menos julgamentos. Conosco mesmo, se a gente está se culpando, se julgando, lembra que o nosso grande inimigo é a nossa ignorância. É só isso. E é o que nos faz gerar toda essa confusão. Então, nós temos nosso potencial, nossa mente está aqui agora conosco, só está presa nesses automatismos, nessas visões enganosas, reforçadas, né, cotidianamente pelo nosso entorno, né, nesta vida e em vidas anteriores que a gente já viveu, assim. Então, e por a gente estar numa sociedade também muito, muito, muito agitada, muito veloz, né, que não para, assim. Então, a gente está tendo essa bênção de poder encontrar esses ensinamentos, esse caminho, essa sanga, os lamas, que nos ajudam a encontrar esses ensinamentos, mas a gente precisa ter muita paciência, primeiro, muita paciência, muita perseverança e usar a nossa inteligência. A gente vai cultivar a devoção, a gente vai cultivar esse coração, né, na vertical e na horizontal, como Lama gosta de dizer, né, a devoção em relação aos mestres que mantiveram vivo. Quando a gente começa a entender a riqueza do Dharma, é que a gente vê a preciosidade do Buda. A gente vai ver isso claramente. Quanto mais a gente aprofundar nos ensinamentos e ver a realidade deles, mais a gente vai gerar devoção pelos mestres que mantiveram isso vivo, pelo Buda, todos os caminhos, por Jesus Cristo, por todos os seres que vieram para trazer luz para todos os seres. Então, isso é natural que vai surgir para a gente. E a gente vai ver quão preciosa também é a sanga nobre, que seriam os mestres, que estão aí fazendo os esforços, como eles podem para nos ajudar, mas também todos os seres que são nossos mestres, né, kármicos, assim, né, vão nos ajudar a ver as nossas emoções, vão apontar o dedo para a gente, vão tocar as nossas feridas. Também são nossos mestres, né, principais. Então, a gente vai gerar a preciosidade das 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, naturalmente, mas é pela compreensão do caminho e dos ensinamentos que a gente vai. Essa é a chave. Assim. Bom, então, desejo uma boa semana, bom estudo, que domingo a gente se encontre novamente, né, e possa compartilhar juntos. A Lúcia queria falar alguma coisa, eu acho, porque ela está de mão assim para cima. Desculpa. Desculpa, a Lúcia. Sim, Lúcia, desculpa. Obrigada, Roberto. Florinal, é porque eu cheguei a esse grupo pelo grupo do Wellington, do estudo de domingo. Eu não sei qual grupo que você vai colocar a gravação, me interessa muito. É o grupo do Lama Alan Wallace, que você não está no grupo que a Giane, dos estudos do Lama Alan Wallace, do domingo, às 18 horas? Não, eu cheguei aqui porque colocaram esse link no grupo do Wellington. Outro grupo, não é? Eu fiquei encantada com o estudo aí, queria ver se eu teria acesso à gravação. Tá, a gente está colocando, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar meu telefone aqui, você passa um zap, porque por enquanto o grupo não tem esse grupo, a gente optou por manter o grupo lá do Alan Wallace, e a comunicação está sendo por lá, mas eu sei que algumas pessoas vão chegar de fora, né, como a Lúcia. Eu vou deixar aqui meu celular, a gente pode se comunicando, quando essa comunicação começar a aumentar, talvez a gente crie um outro grupo, de repente, para esse grupo aqui, mas aí a gente... Pode, Lúcia, ficar bem à vontade. Ou qualquer um também de vocês pode ficar bem à vontade para escrever no particular, tá? No Zap, perguntar alguma coisa, tá bem? Pode ficar bem à vontade, porque aquele grupo lá do Alan Wallace é fechado, né, gente? Está fechado para postagem, mas pode me perguntar no particular. E depois a gente vai ver. Se tiver necessidade, a gente cria outro grupo. Tá bem? Tá bom, então, queridos. Vou encerrar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi minha primeira vez também. Foi ótimo. Muito obrigada. Tá, querido. Boa semana a todos. Boa semana.